agora há mais possibilidades com publicação digital e também há muitas pessoas que publicam, eles próprios publicam os livros. Não faz mal. Depois há as estrelas que publicam livros, estrelas de telenovela, de cinema, todas de futebol, e tudo no mundo publica livros hoje. E dentro disso tudo, graças a Deus, há uns escritores que prestam, que valem a pena. Mas as editoras hoje em dia, aqui, tal como na Holanda, eles tentam sempre, publicam um livro, se não vender bem, tem um outro. Há tantos escritores que querem ser publicados e publicam. Tem que marcar golo, assim dizer, dentro de 3 meses, senão desaparece. Porque há uma oferta imensa e as livrarias não conseguem vender tudo, acompanhar esse ritmo. Então, e o leitor, eu não sei como se tem que encontrar esses leitores. Não é? Às vezes é muito simples e fácil. Quando sai um livro que é extremamente bom, por exemplo, Deus é Brasileiro, todos têm que ler esse livro. Muito simples, mas não é sempre tão simples. Agora sim. É isso. Mas há uma necessidade de escrever hoje. Isso em si é bom. Por que não, né? Por que não escrever livros? Acho que quer fazer o quê? Sim, Rafael. Na sua concepção, quem seria no Brasil o leitor-chave do seu livro? O leitor, chave. Ou seja, O público-alvo do seu livro, quem poderia se sensibilizar com ele? Qual é a elite que vai ter? eu vou dar um exemplo. Eu mandei, vive aqui um escritor que também é ator de cinema, que se chama Valdemar Soria. Ele tem um papel muito importante no filme O Som ao Redor. Não sei se vocês conhecem o filme espantoso, muito bom, eu acho. Um filme de Recife. E ele tem um papel nisso. E a escritora, eu não conheço o caso, mandei-lhe um PDF do livro e 2 dias depois ele mandou-me uma resenha. E é espantoso. Ele disse que eu já tinha desistido de escrever resenhas, mas por causa deste livro eu senti necessidade de fazer isso. Porque eu acho importante esse livro. Eu não estou a falar, não sou eu que está a dizer isso, não é? Eu estou a citar. Porque é um livro importante, porque no caso, eu aprendi muita coisa com esse livro. O Zuka Sardano, que escreveu o prefácio, o Zuka Sardano é um poeta que se chama a si próprio um anarquista metafísico, que é um ex-diplomata que vive em Hamburgo, na Alemanha, que ele escreveu, é amigo nosso, escreveu o prefácio. Ele também disse que aprendeu coisas que nem sabia. Então eu acho que não poderia ser um cumprimento maior saber de um brasileiro que aprende com um idiota holandês que escreve um livro sobre o Brasil. Então eu fico feliz por ter de ouvir isso. Mas é que o Soria se mostra um leitor, que é um leitor muito bom, que escreveu muitas críticas. E eu acho que tem muito valor o que ele escreve. Então isso é o leitor ideal. Mas eu acho que pode ser interessante para qualquer pessoa que está interessada num livro, de ouvir uma outra voz, uma voz de fora sobre este país. Pode ser interessante. Mas digo mais uma vez, as vozes que saem desse livro são vozes de brasileiros e do Brasil, mais do que de mim. Da minha, não é assim tanto a minha. Mas eu só posso esperar isso. Eu
tenha um pouco. Olá, bom dia. E parece não sei. Agora é mais leitores, não é? Vamos começar tudo de novo. Pode ficar a noite inteira aqui, repetindo. Sim, está bem. Então, Leonardo, Bom, leia mais um pouquinho. Coitado. Não, coitado. Não, mas pode. Sim, Se ele não sei. Mas já estávamos a chegar ao fim daqui da história, porque já. Mas vamos continuar. Então, senhor, as perguntas podem fazer. Não, mas eu vou explicar mais. bom, eu não tenho mais muita pergunta a fazer, mas se alguém tiver. Mas diga-se, se quiser. Sim, não. Eu já disse a minha ideia, porque é que eu queria fazer isso aqui. Porque eu gosto deste país, gosto gostei primeiro da literatura, o conhecimento de João Baldo, o Vivo Povo Brasileiro, os Sargentos de Túlio, outros, os Dionélia Machado, eu achei o livro Os Ratos, é um livro fantástico, o livro Belmiro, de Ciro dos Anjos, são todos livros importantes, e um livro especial para mim, que é o livro Fantasma, de José Castelo, que é um livro sobre comitiva, sobre Paulo Leminski, e Dalton Trevisan, que é um livro muito, muito bom, que quase nos levou, nos trouxe ideia para esse livro. É uma coisa que nos deu ideia, outra coisa importante, a resposta que me deu o Mário Sabino quando mandei-lhe o e-mail que queria falar com ele. Ele entrou no livro e que ele disse, com todo o prazer, seria o seu Virgílio nesse inferno que é São Paulo. E isso deu-me ideia da estrutura circular. O livro em si começa e acaba com os holandeses, no Brasil. Começa em Salvador, que foi ocupado durante um ano pelos bandidos holandeses, os piratas, em 1624. E há uma descrição dessa ocupação. O diretor da companhia da Holanda que viu essa ocupação num navio, então, de fora para a cidade. Dentro do Salvador estava nesse momento o Padre António Vieira, que ainda não era padre. E ele escreveu, na famosa Carta Ânima, escreveu um relato dessa ocupação. Então vê-se o mesmo acontecimento de duas perspectivas, a da CNN e da Al Jazeera. Eu não sei quem é a Al Jazeera e quem é a CNN, isso não me interessa muito. Mas é muito interessante. Então, o livro começa com isso e acaba no fim quando o Maurício está no Recife, está lá no cais, é um sonho meu, onde está o Descartes. E isso vem do livro de Paulo Leminski que se chama Catatal, que é um livro completamente maluco, e que trata de uma visita de Descartes ao Recife de Maurício. Então eu escrevo aqui que tenho um sonho em que os dois estão lá no cais, no Recife. O Descartes no livro do Leminski ele não faz outra coisa do que fumar maconha e beber. Então está lá com o cachimbo de maconha, então contar os barcos que estão lá à espera de sair. Para onde vão esses barcos? Eles vão tentar ocupar Salvador. Então, boa sorte disto. Então, assim fecha-se o círculo. E todas as cidades também formam uma espécie de círculo.
É isso. Seria um grande prazer escrever. Essa implicação mesmo é como nós estávamos nessas cidades a passear pela cidade. E tivemos encontros com várias séries. E com as pessoas. Assim parece que os factos históricos, etc., se impõem dos prédios, das ruas, dos nomes das ruas, etc. Então, a história está na rua e as histórias estão na rua. Mais ou menos isso. Com essa ideia. E as fotos? Não vou falar porque eu só tenho lembrado em holandês e eu não li. Agora dá, finalmente. Bom, não sei. Bom, qual livro que você ainda não traduziu, que você adoraria traduzir? O que você mais queria traduzir e oferecer para as editoras da Holanda? Tem algum? Algum livro que eu gostava? Você queria traduzir o É, que você ainda não Montanelli, traduziu. Ciro dos Anjos, do Amir. Eu vou traduzir depois. Daqui a pouco. O Ciro dos Anjos? Sim, já do tá. Amir, eu acho que encontrei finalmente o editor. Porque eu acho um livro tão simples. É um livro de um ano de 1935. Que ele conta a história de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, a história do Brasil. E há sonhos e planos e projetos, a única coisa que fazem é beber chopes no café e falar e conversar. É um livro muito bonito. É o que eu acho que é uma sorte para uma literatura é ter um tradutor como você, porque tem uma liberdade aí, uma amplitude aí de gosto, inclusive, por exemplo, tem coisas que são contraditórias, quando você diz assim, eu gosto do Mário Sabino, do João Ubaldo, do Mutarelli, quer dizer, é tudo contraditório aí, quer dizer, uma pessoa que gosta de um e de outro no Brasil, dificilmente uma pessoa que gosta do Mário Sabino gostaria do Mutarelli e do João Ubaldo, quer dizer, e entre eles. Então isso daí é interessante, porque você tem uma liberdade de espírito com que se aproxima da literatura brasileira. Rico. Claro, mas é essa riqueza que é fundamental para uma literatura e para um tradutor, entendeu? Que tem essa... Eu traduzi poemas de Marília. Não, enfim, mas eu estou falando um elogio porque isso é raro, quer dizer, é raro você ter essa disponibilidade aí de um gosto que abarca tudo e que vê qualidades em todos os autores, em autores os mais diversos, né? Então isso é muito interessante, acho que isso é muito rico e é muito fundamental para o tradutor. Eu gosto mesmo. Eu gosto dessa, porque isso não é a riqueza dessa profissão que ele tem como tradutor. Isso é exatamente, isso são os vários registros, vários níveis da língua que se pode abordar e pode investigar. Traduzir a minha definição de traduzir é inventar o que já existe. Mas tem que se inventar. Tem que se inventar uma nova linguagem, tem que se inventar um novo livro, que está completamente baseado no livro existente. Mas não é simples, muitas pessoas pensam que traduzir é simplesmente substituir uma palavra de uma língua por uma palavra de outra língua. Isso não tem nada a ver com traduzir. Traduzir tem a ver com música, com ritmo, com a dança que existe no livro, com o sentido, a maneira como se desenvolve, etc. Por exemplo, um exemplo muito simples, quando vejo, por exemplo, 3 adjetivos no livro e acho que dois adjetivos seria muito melhor, então lá vai, acho que tem que ser. Isso não se faz, o livro perde e quando se tira isso, o livro ganha. É uma discussão, uma sacrilégio, mas é que com poesia é diferente, é claro. A poesia é muito mais densa, mais concentrada. Mas é mesmo assim. Eu me lembro quando traduzia o Mário Sacaneiro, Confissão de Lúcia, que é um livro também completamente maluco.
mas que tem muitas sinestesias, não é? Essas coisas de comparar sentidos vários, o que se vê com o que se ouve e de uma maneira tão abundante que às vezes incomoda. Eu reduzi isso um pouco. Atrevi-me a fazer isso, mas eu acho que funcionou. Eu acho que ficou assim, bem, ninguém sabe. Não conto isso, não contar a ninguém. Mas é que eu acho que funciona, porque senão o livro perde-se. Eu gosto muito do livro. E notei isso também com o Miyakoto, um moçambicano, né? Que esteve aqui há pouco, no Rio. E que com esses neologismos que ele costuma fazer, que às vezes é fácil de traduzir, outras vezes é mais difícil. Mas eu faço isso como eu obedeço as leis dele, mas também às vezes é que onde não dá, eu não ponho, onde ele não pôs nada, não põe nada, eu ponho uma coisa, invento uma coisa para substituir. As reações são as mesmas do leitor, que é tão difícil, ele inventa tanta coisa, mesmo quando da forma um pouco reduzida, acham muito exagerado. Porque muitos leitores são preguiçosos e que não querem ver a riqueza que tem no livro. Do outro lado, também entenda-se do outro lado, a profissão do tradutor é muito ingrata, porque quando um escritor exige alguma coisa do leitor e o livro é traduzido, o leitor diz, isso é culpa do tradutor, que isso não é muito acessível esse livro. Então tem que se explicar com isso, eu não quero sofrer somente. Então não ser... Mas isso são em várias artes, não precisa se preocupar que não é só com o tradutor. Isso é várias. Quando o cara faz o filme, o cara bota a culpa no roubo, o escritor bota a culpa no roubo e vai. Nos apanhamos sempre, todos os lados. Você traduziu o Sarney Getúlio? Sim, traduzi. O Conto do Romualdo? Sim, traduzi. Mas isso é bom dizer, porque eu tinha inventado completamente uma linguagem aqui. Porque ele tem essa linguagem do sargento da Polícia Militar, meio analfabeto, e que está a filosofar nessa. Tem uma parte E é quase um monólogo. É um monólogo. É um monólogo. E, aliás, eu sugeri à editora holandesa para fazer um ônibus, um conjunto de 3 livros que se chama Monólogos Brasileiros. Essa é a história. E você chegou a ver o filme, não? Eu vi, como chamam? Hermano Pérez. Sim. O diretor. É fantástico. Quando o irmão trouxe o Conto Sim. para fazer um longa, em 1988, Sim. todo mundo falou esquece. Sim. Mas esse livro, por Isso não exemplo, existe. eu tive que inventar uma linguagem que mostra essa pessoa rude e agressiva, violento, mas é muito violento. Mas ao mesmo tempo tem filosofia, tem até ternura, emoção. Então, mas eu queria até, pensei em traduzir o livro no meu dialeto. Eu tenho um dialeto. Porque eu conheço pessoas na aldeia onde eu fico que tem que ver com isso, com essa linguagem, mas não podia ser. Ninguém viaja na ler, só na minha aldeia, ia ler o livro, não faz sentido. Mas então inventei uma figura, também rude, etc. Então, mas tem que é difícil dizer se é da cidade ou da aldeia.
para ter uma coisa para mostrar ao público holandês essa figura, o que é essa maneira de pensar, como é que funciona isso, essa violência, como funciona isso, como é que uma pessoa pode ser tão duro e ao mesmo tempo filosofar. Entra aqui, isso foi uma brincadeira do João Galo, claro, do be or not to be, dito nas palavras dele. Eu levo ou não o levo, eis a questão. É isso que eu acho fantástico. Então o João Galo pôs uma filosofia baseada na filosofia grega e a virtude da arreté, de coragem, pôs na mente de uma pessoa que quase não sabe falar. Isso é bonito isso. Quais eram os outros dois monólogos que você pensou em editar juntos? A coisa essa mulher sem papos na língua, como chama isso, essa mulher que fala de sexo. A casa dos Budas. Ah, não, tá, João Baldo também. Sim, dos Budas ditosos e o Diário do Faraó. É um monólogo. Também é um monólogo. São 3 monólogos. Foi uma surpresa para ele, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado. Foi editado assim, não? Só existe na Holanda. Talvez fosse boa ideia fazer isso aqui também. Então, como vê, também acontecem coisas boas na Holanda. Quanto à literatura brasileira. É isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Está bem? Traduziu o Bonassi também, não? Quem? O Fernando Bonassi traduziu, não? Não. Não, né? Ele só conversou. Não. Mas eu acho que agora está o editor que está interessado nisso. Ouvi qualquer coisa. Talvez temos que começar outra vez. Vamos começar. Eu vou ler. Mais pequenino. Coisa mais pequena. Sim. Bom, Veja assim. acho que. Bom, só quero dizer que eu acho que vale a pena ler o livro. Tenho que dizer isso, senão não tinha escrito o livro, mas espero que gostem um pouco do livro e que tenham prazer em ler o livro. Na estrutura, na linguagem, etc. E a tradução, eu estou muito feliz com a tradução que é da Mariana de Guimarães, que é curitibana, que vive em Amsterdão, que também, aliás, entra no livro. Posso contar essa história ainda? Claro. Que em Curitiba há não acontece muito, como todos sabem, aqui em São Paulo, mas às vezes acontecem coisas, e uma das coisas é um festival de teatro que existe lá. E eu, para escrever sobre esse festival, eu inventei um personagem, que é uma mulher que colaborava nesse festival e que era historiadora. E ela conta a história desse festival, também do teatro em Curitiba. Depois, no início deste ano, a editora Azul comprou os direitos do livro e com o intermédio de Daniel D'Água, aqui presente, e Lívia Diossol, de Coisa de Naife, é que a editora, agora perdi o fio. Sim, então eu falei com a Mariana de Guimarães, a tradutora, que vive em Amsterdão, e ela viu as fotos. Depois viu uma foto aqui, depois. Não é essa, mas vai. Não, Amarelo. já passou. Amarelo. Viu esta foto aqui, essa burro amarelo. Ele disse, mas é a minha rua. Eu tenho um apartamento lá nessa rua. E pensei,
E ela disse, mas esse Festival de Teatro, ele colaborou durante muitos anos. E ela trabalhou como jornalista aqui. E pensei, bem, pronto, então eu tenho essa personagem que entra no livro, uma figura assistente a ela. Então agora, o que não acontece na edição holandesa, acontece na edição brasileira, que a tradutora entra no livro como personagem. E depois uma outra coisa que eu fiz depois é que em Porto Alegre, o Moacir Estelhar, que infelizmente morreu um mês depois de a gente ter encontrado, é que nos levou uma vez para o hotel, na casa de Veríssimo, para o hotel, e eu escrevi agora nesse livro, nessa edição, que ela conta certamente. Olha aqui, lá nessa rua, fica uma livraria muito simpática, que também é editora, que é a Editora Azul. Então, assim, entre tudo, é um meta-livro também. Tudo que faz parte da produção do livro também entra no livro. Então, esforçámos-nos para tornar isso um livro interessante. Agora, é o leitor que tem que decidir se é mesmo valeu a pena fazer isso. Espero que sim. Está bem? Bom, obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Eric, Tatiana. Podem comprar o livro, eu posso autografar claro. se vocês quiserem. Com todo o prazer.